Então, bom dia, nono ano. A nossa aula está sendo gravada e nós vamos dar continuidade à nossa apostila volume 4, unidade 7. E hoje nós vamos falar, o nosso tema é sobre as práticas de lazer. Na unidade 7 vem falando sobre algumas práticas de lazer. Nós vimos sobre as práticas na aula passada, sobre as práticas corporais, o que são práticas corporais, que elas são divididas, algumas práticas do Oriente e no Ocidente. No Ocidente são todos aqueles movimentos em que nós podemos trabalhar tanto através do lúdico, quanto do esporte, através do jogo, através da recreação, ou seja, práticas que nos levem a movimentar o corpo, tanto físico quanto mental, né? Trabalhar de modo que não exista o sedentarismo, vamos dizer assim, em nosso meio. E nas práticas corporais ocidentais, vão ser aquelas práticas que vão estar relacionadas com atividades também corpo e mente, porém elas vão estar associadas especialmente à questão da respiração. Então algumas nós já fizemos até técnicas de respiração, que foi a yoga. Então vem falando sobre a yoga, vem falando sobre Tai Chi Chuan, que você vai fazer os movimentos de uma forma lenta e silenciosa. Traz também o Pilates, onde também vai trabalhar com a questão do corpo, e todas essas, né, além de trabalhar a respiração, vai trabalhar a parte da concentração, a parte da questão do foco, a questão do estresse, e especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, pandemia, quarentena, que muitas pessoas estão buscando esse tipo de aplicativo. Sejam aplicativos onde vão trabalhar as técnicas orientais, sejam aplicativos onde você vai utilizar as práticas, vamos dizer assim, da parte das ginásticas, onde nós podemos fazer também em casa, com orientação do profissional. Aí nós fizemos também essas 3 questões relacionadas ao lazer na aula passada e vamos corrigir a página 4. Da página 4, nós vamos falar no Organize as Ideias sobre a questão de como nós podemos definir o lazer. Teria alguém aí do nono ano que pode responder até abrindo o microfone para responder como que nós vamos definir essa questão do lazer? Ou escrever no chat, gente? Pode escrever no chat também. Lembrando que o lazer, ele vai ser definido, vai ser praticado, né, nos nossos momentos de quê? Momentos de liberdade, diversão, né? O lazer vai estar ligado à parte das diversões, ou seja, você vai estar utilizando o seu tempo em algo que você não tem obrigação de fazer aquilo. Então, quais atividades de lazer que nós podemos citar? Aí vão entrar as atividades esportivas, as atividades artísticas, as atividades intelectuais, né? Entram também as atividades sociais, entra aí a parte do turismo. Se eu vou viajar, como nós já vimos, vou viajar, vou passear, então todas essas atividades, que são atividades que a gente chama assim, livremente escolhidas, vão fazer parte do lazer, ou seja, atividades que não têm nenhum interesse financeiro. Aí pode perguntar assim, mas eu gosto de jogar futebol.
Eu sou jogador de futebol, porém eu sou profissional, eu recebo por aquilo. Então aquilo ali já não é mais minha prática de lazer, aquilo ali é minha profissão. Não entra como prática de lazer. Ah, eu gosto de artesanato, como eu sei que aqui no nono ano tem as meninas aí que gostam de fazer artesanato. Mas se elas fazem o artesanato como e com fins financeiros, aí não entra como prática de lazer, vai fazer parte da profissão, que é profissionalização, tá bom? Tem essa questão dessa diferença. Então, o lazer vai ser aquele que eu vou fazer no meu tempo livre, porém sem fins lucrativos, ou seja, financeiros. Beleza? Respondida número 1. Na número 2 está assim: você aprendeu que existem basicamente 2 tipos de lazer. Quais os 2 tipos de lazer que vocês viram aí? Pode responder no chat aí, gente. 2 tipos de lazer. Tem um lazer que ele é considerado ativo, isso mesmo, e um lazer considerado passivo. E qual vai ser a diferença? Isso mesmo, Mariana. Qual vai ser a diferença entre um e outro? Diferença e dando assim exemplos. Mariana já colocou que nós temos 2 tipos, o ativo e o passivo. Qual é a diferença entre o ativo e o passivo? Gente, só tem Mariana que pode falar aqui. Isso mesmo, Mariana, é isso mesmo. A pergunta é a seguinte: nós temos 2 tipos de lazer. Aí a Mariana já respondeu aqui, que é o ativo e o passivo. E qual é a diferença entre um e outro? A Mariana colocou aqui, ó. O ativo ele vai gastar energia. Isso nos movimentos. E o passivo não. E qual é o exemplo, por exemplo, que. Ah, tá. Tá falando aqui que travou. Qual é um exemplo que a gente pode dar entre um lazer ativo e um lazer passivo, por exemplo? Um a gente já sabe que gasta, o ativo, isso mesmo, a questão da corrida, porque gasta as energias. E o passivo? Um tipo de lazer? Também. Jogos de tabuleiro. E outro também é, por exemplo, se eu vou assistir a corrida, assistir a um jogo, né? Eu vou estar praticando um lazer no meu tempo livre, porém, eu não vou estar gastando energia. Beleza. A número 3 aí. Qual é a relação entre lazer e saúde? Será que eles estão associados? Lazer e saúde, como é que é? O que vocês colocaram aí? Os meninos também podem responder, tá? E as meninas que estão respondendo, mas tem um monte de menino aí, ó. Os meninos também podem responder. Qual é a relação que existe entre lazer e saúde? Vamos ver aqui, hein? Maria Eduarda está falando que se exercitar demais pode prejudicar a saúde. A Mariana estão falando que eles estão associados, porque no lazer ativo está ligado à saúde do corpo, com exercícios físicos, isso mesmo. Podia até completar, né? Exercícios também relacionados à mente, porque, por exemplo, se a gente for citar o que a Eduarda falou com relação às corridas, tem pessoas que vão estar utilizando o físico, mas tem pessoas que gostam de correr porque falam que alivia o estresse. Então, isso aí a gente tem que ver, né?
no lazer passivo tem a ligação com saúde e a mente, porque vai usar, não entra a parte da diversão, se é uma diversão saudável, né? Tudo que é saudável está relacionado ao positivo, vamos dizer assim, ao corpo, então vai estar relacionado sim, muito bem. E a última vem falando assim: quais os fatores que interferem nas escolhas em relação às práticas de lazer? O que vai influenciar uma pessoa quando ela vai escolher uma prática de lazer? Por exemplo, vocês, o que vai influenciar vocês quando vocês vão escolher uma prática de lazer, gente? O que vocês votaram aí? O que vai estar influenciando? Ah, muito bem. Mariana está falando aí, ó, que vai se basear no que ela gosta de fazer. Maria Eduarda também, por exemplo, que ela gosta de correr. Mas o quê? Gente, os meninos do 9º ano são tímidos, né? Pelo menos nas lives, né? Cadê Nicolas, que gosta de responder aí? Parte das corridas. Uma outra questão que vai influenciar também, que nós vimos, é quando nós começamos a falar de lazer, na apostila anterior, Maria Eduarda Santos está falando também que as propagandas também vão influenciar, que as opiniões externas também vão influenciar. Outra coisa que vai influenciar também, que nós vimos, é a questão do espaço utilizado para a prática do lazer. Por exemplo, existem alguns, vou falar de bairros, né? Existem alguns bairros que têm espaços que são apropriados para a prática do lazer. Tranquilo. Tem até, e existem bairros também que têm profissionais que vão trabalhar com isso, habilitados, né? Capacitados. E existem bairros que não existem espaços para essa prática de lazer. Então, essa também se torna uma questão da dificuldade, né? Você ter que se deslocar de um lugar, sair do próximo da sua casa para outro lugar para praticar a questão do lazer. Isso a gente está falando em relação à parte de lazer físico, lazer turístico, né? Tá? Mas lembrando que existem diversas formas de lazer, mas nós estamos falando nesse lazer de movimentar o corpo, né? E com essa questão do movimento do corpo, seguindo aí, vocês vão ver que a apostila traz um movimento de lazer, um tipo de lazer bem legal e que vocês já, aliás, acredito eu que muita gente já jogou, né? E às vezes até tem em casa, que é a questão da peteca. Então ela vem trazendo aí, né, vem até trazendo a imagem do jogo da peteca, que é um jogo, né? Nós podemos falar que é um jogo. Para quem gosta de destacar na apostila, gente, destaca aí. Pode ir destacando aí que nós estamos na apostila, na página 5, tá? É um jogo de produção genuinamente brasileiro, ou seja, é um jogo do Brasil mesmo, criado aqui como, né? Através de quê? Através dos índios, quando os portugueses vêm falando nas biografias que eu fui lendo, vem falando que mesmo com a chegada dos portugueses, os índios eles já jogavam esse jogo, lógico que não jogavam com a peteca que a gente vê hoje, né? Quando a gente vai ver essa questão da peteca, você vai ver que tem diferentes formas e diferentes, por causa de diferentes formas, diferentes preços também, né? Porque tem aquelas de brincadeiras que são coloridas, as que são mais infantis e as que são oficiais mesmo. Então, isso daí vai também influenciando. Eles
brincavam, jogavam, né? O momento de lazer deles era com uma produzida por eles mesmos. Então, para quem gosta de destacar aí, a peteca, tá lá no primeiro parágrafo, ela é uma produção cultural brasileira, né? Pelos índios brasileiros, eles usavam esse objeto confeccionados de palha de milho para fazer as brincadeiras. E a própria palavra peteca, ela vem do tupi, que quer dizer que é pegar ou golpear com as mãos. O jogo de peteca a gente já jogou, já sabe que a gente vai utilizar a palma das mãos, só vai utilizar as mãos. No segundo parágrafo vem destacando que ao longo dos anos o interesse da peteca cresceu, porém o estado que vai se destacar vai ser o estado de Minas Gerais. Como lá houve um destaque muito grande por essa questão da peteca, o que aconteceu? Houve um processo de esportivização, ou seja, o processo lá foi de unificação das regras. Por quê? Nós já vimos também que quando as regras elas são unificadas, elas podem ser jogadas da mesma forma e realizar então campeonatos, que podem ser até campeonatos internacionais, ou seja, uniformizar as regras, criar regras únicas. No terceiro parágrafo vem falando que em 1973, né, foram definidas as regras que elas se tornaram oficiais, porém somente em Minas Gerais. E em 1975 foi criada uma federação de peteca, e essa federação é justamente o quê? Uma federação mineira. Em 85, a peteca, então, ela foi vista, vamos dizer assim, através das reivindicações, oficialmente como um esporte, ou seja, né, tiveram então a questão das regras, as regras unificadas. Aí antigamente, só para destacar aqui, antigamente as petecas elas eram feitas artesanalmente, né, de palha pelos índios. E para você que tem a peteca em casa e quer fazer algum tipo de atividade física, que é um jogo bem legal a peteca, que você pode jogar em dupla, até mesmo jogar sozinho dá, mas jogar em dupla que fica bem legal. Se você não sabe, um joguinho de peteca você queima bastante calorias para o pessoal aí, ó, que está parado, sem se exercitar, que não tem muito espaço, que não é um objeto assim, vamos dizer assim, muito caro para ser adquirido e às vezes você tem até em casa e está lá parado, né? É um jogo que vai trabalhar as diversas partes do corpo, porque você vai ter que se movimentar bastante. É possível queimar de 200 a 350 calorias por hora jogando peteca, olha só. E se você associar isso a uma alimentação saudável, que nós já vimos também, olha só que atividade legal. É uma atividade de lazer, vai se tornar uma atividade física que você vai trabalhar tanto o corpo quanto a mente. Ó, bem legal. Os benefícios que vai proporcionar o jogo de peteca é uma atividade aeróbica, vai proporcionar flexibilização das articulações, porque você tem que se movimentar para frente, para trás e para os lados, né? Ou seja, é um jogo que você não vai ficar parado. Agilidade dos movimentos, vai ampliar a capacidade respiratória. Uma coisa bem legal que vai ampliar os seus reflexos, vai desenvolver a sua destreza e trabalhar também com a questão da concentração, porque você, para participar do jogo, seja em dupla, seja em círculo, você tem que ficar concentrado, focado naquilo ali que você está fazendo. Agora, uma coisa bem legal que eu pesquisei e achei aqui, foi que a peteca, ela já entrou no livro dos Guinness, né? E ela entrou justamente, foi com um jogador do Brasil. O que ele fez? Ele decidiu comemorar
o aniversário dele de uma forma bem diferente. Ele fez o seguinte, ele ficou 8 minutos para ver a quantidade de petecadas, ou seja, jogando peteca individualmente. Ele estava sozinho jogando para ver quantas vezes ele conseguia jogar sem deixar a peteca cair. Então ele conseguiu 500 vezes jogar sozinho, sem deixar a peteca cair, durante 8 minutos. Não se contentando com isso, ele quis fazer o quê? Fazer um desafio. O que ele fez? Ficar pelo menos ele e mais alguém, né? Ele e um colega. Eles ficarem, o desafio era que eles jogassem peteca durante 1 hora sem deixar a peteca cair. Para o pessoal que joga peteca aí, sabe que tem que ter uma habilidade total para poder, né, não deixar a peteca cair. E só que eles foram além de 1 hora. Eles jogaram 2 horas e meia sem deixar a peteca cair. Ou seja, entraram para o livro dos recordes, porque isso não tinha acontecido ainda. Então, desafio de vocês aí, que se a gente estivesse na escola, a gente podia até fazer, né? Propor um desafio. Quanto tempo a gente cronometrar o tempo que vocês estariam aí jogando peteca, sem deixar a peteca cair no chão. Daria até, para quem tem peteca em casa aí, fazer um desafio assim também, que é um movimentar. Dá para fazer até durante essa semana, já que vocês vão ter essa questão do recesso, tem uma atividade para vocês fazer, propor aí um desafio. Vamos ver se em dupla, quanto tempo que vocês conseguem jogar a peteca sem deixar a peteca cair no chão? Só que o legal teria que ser filmado, né? Porque senão na hora da live podia chegar aqui e você falar que você ficou um tempo e a gente não vai saber. E se você filmar, aí a gente vai ter certeza de que você está fazendo. Seguindo aí na apostila, no último parágrafo, a peteca então, seguindo o cursor aqui, ela se difundiu, ou seja, ela foi ficando bastante popular, né, em todo o país e ela passou então a ser praticada como atividade recreativa, seja em parques, geralmente a gente vê nas praias, nos clubes, e tem os estados aqui que fazem campeonatos, que tem confederação de petecas. Por exemplo, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais, né, que foi aonde começou, e a sede é em São Paulo. Participou também, a peteca também ela foi vista justamente pelos, né, brasileiros aí, que nos jogos de 20, na Bélgica, eles usavam o jogo de peteca, mas usavam para aquecimento. Então, antes de jogar, o que eles faziam? Só que eles estavam brincando, vamos dizer assim, da peteca, mas usando como aquecimento. Aí, então, outros países começaram, então, a ver o jogo, achar um jogo legal e a praticar também esse tipo de jogo. Seguindo aí, página 6, nós vimos que existem jogos que são jogos do estilo tradicionais e aqueles que são, né, esportes. No jogo tradicional, a prática ela pode ser realizada como movimentos de lazer ou ir reforçando aí esse caráter lúdico, o caráter do brincar, que entra aí pra gente essa questão do lazer e do jogo da peteca. Quando a gente vai ver que esse jogo ele se tornou um esporte, por quê? Porque ele vai ter regras que são fixas, ou seja, o objetivo dessas regras já não vai ser brincar, divertir, vai ser vencer, ganhar. Então essas regras elas são uniformizadas. Nos jogos, as atividades elas são lúdicas, então você pode, geralmente vão envolver mais pessoas para que tenha
trabalha aí essa questão da diversão. E o resultado dos jogos, né, que são tradicionais, como a peteca, dessa parte lúdica, vai ser a vivência, a participação, a socialização, né? Toda essa parte aí, ou seja, vivenciar, né? Trabalhar algum tipo de movimento, mas nunca com o objetivo de jogar para vencer, é jogar para participar, para vivenciar, assim, as atividades. E além da cultura dos séculos, que vem trazendo aí, especialmente vem trazendo a questão da peteca, tem os jogos que são considerados tradicionais e aqueles que são considerados populares. Os populares são aqueles que são transmitidos de gerações em gerações. Por exemplo, nós podemos falar também da peteca. E dos jogos nós temos ainda os jogos de mesa, os jogos de tabuleiro, e atualmente o que mais se destaca são os jogos eletrônicos. Eu destaquei aqui tem uma peteca dessas, mas essa daqui também não é considerada oficial para competição, que aquelas de competição não são dessas daqui. Para quem vai iniciar a jogar a peteca, se você quiser comprar ou ter uma peteca dessa daqui, é bem legal, você tem que fixar ela na palma da mão, porque é de competição. Você, dependendo do fogo, como ela é mais rígida, às vezes você fica com a palma da mão meio dolorida e até inchada. Então, algumas regras. O jogo de peteca tem a instalação da rede, que tem uma altura feminina e masculina. Tem também a questão da arbitragem, tem a demarcação do espaço. As competições elas podem ser realizadas em duplas ou individual, ou seja, pode ser um jogo coletivo ou um jogo individual. Os pontos eles são feitos por tie break, né? E uma coisa bem legal, que a equipe que saca, ela só tem 20 segundos para conquistar o ponto. Se ela não conquistar o ponto em 20 segundos, ela perde e a peteca passa para outra equipe. Ou seja, não é aquele jogo tão cansativo. Faz-se então o melhor de 3 sets, vencendo a equipe que ganhar 2 sets. Os 2 primeiros são de 25 pontos, com mínimo de 2 pontos de diferença, e o terceiro set, 15 pontos. Ou seja, a peteca, ela é um jogo assim bem rápido, porque se a gente for olhar assim, se você não for errar em 20 segundos, se você não conseguir errar, já passa para o outro time. Então ele é um jogo rápido. O saque, aí a gente vai lembrar do vôlei, ele vai iniciar o jogo, né? Você vai bater na peteca para a rede do adversário, sem que tem que passar direto, igual como se fosse o vôlei mesmo. E cada jogada também da peteca, ela só pode ser batida com uma das mãos e uma única vez por um único atleta. Ou seja, recebeu, passou. Recebeu, passou a bola. A bola não, a peteca. Aí tem um alemão, ele é professor de educação física, e a gente está lá na página 7. O que ele fez? Vocês vendo na imagem aí, parece até que eles estão jogando vôlei, mas não é peteca. Ele viu o jogo de peteca na praia, aqui no Rio de Janeiro, e ele fez uma adaptação, porque eles estavam jogando de uma forma recreativa. Quando ele voltou para a Alemanha, ele recriou o jogo da peteca e chamou esse jogo de indiaca. Está aí na quinta linha, indiaca. Por quê? Ele juntou o nome das palavras indígenas de indígena e peteca. E esse jogo de peteca, ele adaptou da seguinte maneira, semelhante com o jogo de vôlei, tanto é que na imagem aí, se a gente não prestar bastante atenção, a gente vê a rede de vôlei, a gente vê que a rede de vôlei ela é bem mais baixa. Jogam então 5 jogadores de peteca, pode-se dar 3 toques, cada um pode dar um toque aí,
na peteca antes de passar por adversário. Mas esse tipo de jogo, essa regra aí é para a Alemanha. Se você for entrar na parte da regra do Brasil, é um toque só. Se a gente for olhar e lembrar, vamos dizer assim, do jogo de vôlei, esse tipo de jogo que ele criou é muito mais difícil de ser jogado do que se a gente for jogar individualmente. Porque tem o saque e eu ainda tenho que socializar com 5 pessoas, apesar de eu só poder dar 3 toques, né? 3 toques na peteca. Depois vem falando que no ano de 2000 foi criada uma associação internacional de indiaca. E esse jogo, ele promove, essa associação, ela promove campeonatos que são mundiais nessa atualidade, nessa modalidade. E vem destacando aqui os países. Com relação ao jogo de peteca, não é um esporte, vamos dizer assim, então não vai ser considerada essa questão de olímpico, tá bom, gente? Não é olímpico, não é um esporte com regras fechadas, né? Entra mais na parte de lazer. Então, vocês vão para a apostila, completar aí lá na página, deixa eu virar aqui, completando aí, página 13. Página 13. Quem está com seu caderno ou folha avulsa aí, completa aí que eu vou dar um tempo aqui para a gente responder. Na página 13 tem a número 1, que é o que nós vamos fazer agora. Explique a relação da peteca com a cultura brasileira. Vamos lá, dá um tempo para a gente responder. São a peteca e a cultura brasileira, a gente vai estar falando, retomando a parte da história. E qual vai ser a relação? A peteca, ela vai ser genuinamente, literalmente brasileira. Por quê? Porque ela surgiu, vamos dizer assim, ela foi criada através dos índios que moravam no Brasil. Mesmo com a chegada dos portugueses, eles já, jogavam, participavam, vivenciavam desse tipo de jogo. E desse tipo de jogo, desse tipo de brincadeira, e tem até com relação ao nome, peteca, que é uma palavra que vem do tupi, que vai significar bater ou golpear com as mãos. Por isso que ela tem relação com a cultura brasileira. E na segunda aí, quais são as principais características da peteca se referem às dinâmicas e às regras básicas da prática? Com relação às regras básicas, está lá na página 6. Aí vocês vão destacar aí quais são as regras básicas da peteca. Por exemplo, uma das regras é o seguinte: ela é disputada no sistema de tie-break, pode ser jogada individualmente ou em dupla. O set ele é composto de 25 pontos. O terceiro set ele tem 15 pontos. Os sets eles têm que ter 2 pontos de diferença. O sacador ele tem 20 segundos, aquela equipe, para conseguir jogar. Se ele não fizer o ponto, ele perde a posse da peteca. A peteca ela pode ser batida somente com uma das mãos e por um sacador por vez.
Essas são as características e as regras. E a 3 qual é a diferença entre a peteca e a indica? A indica a gente vai lembrar que é aquela atividade, brincadeira, vamos dizer assim, que ela é alemã. A indica ela pode ser jogada por uma equipe de 5 jogadores. Cada um pode, na equipe eles podem dar 3 toques na peteca, um por vez. Na peteca mesmo, do Brasil, eles só podem jogar individualmente ou em dupla e só pode dar um toque na peteca. A indica também, ela foi criada na Alemanha e a peteca no Brasil. Essas são as características. Seguindo aí, então, a gente fecha essa primeira parte de atividades. Essas atividades aqui seria parte da nossa segunda aula, mas como atividade nós fizemos aqui, fica tranquilo, tá bom, gente? Terça-feira que vem, a gente tem mais atividades para fazer e seguindo aí com a apostila volume 4. Então, boa semana para vocês, boa aula. Manda um abraço para a Bazinha e espero a aula dela aí, tá bom? Fica com Deus, até mais, gente. Beijão.